Olá pessoal, eu sou Ricardo Lengruber, sou professor. Dias atrás eu publiquei um vídeo nas redes sociais com o título Em Quem Você Vai Votar? Fazendo algumas considerações sobre o que eu entendo que seja importante nesse momento de eleição no ano de 2020 para prefeitos e vereadores, Brasil afora. E houve alguma repercussão, alguns comentários, recebi muitas mensagens, dialogamos muito, amigos, conhecidos, de longe e de perto, sobre esse tema. Queria aprofundar 2 ou 3 elementos que eu acho que são importantes, como uma parte 2 daquele vídeo antes publicado. Eu falava sobre a diferença entre novo e novidade, na vida e na política. Porque novo é diferente de novidade. Novidade é o carro do ano, é uma roupa nova que não existia, que foi desenhada e passou a estar na moda. Novidade é aquilo que chega e, de maneira efêmera, como que fumaça que se vai com o vento, como aquela brisa da manhã que o primeiro sol que bate desfaz aquela brisa, aquela névoa. Isso é novidade. Novidade é passageiro, é transitório. Novidade é aquilo ligado quase que à ideia do consumo, do consumismo. Diferente é o novo. O novo é aquilo que inaugura e que inova experiências que nós ainda não tivemos. E falava então que é preciso a gente olhar para os nossos candidatos que aí estão colocados para a disputa eleitoral de 2020 sob essa perspectiva. Nós estamos diante de algo novo, algo que nós efetivamente precisamos, porque na política, na vida concreta das pessoas, é disso efetivamente que a gente precisa e deseja e tem o direito. Transformação para melhor da sociedade. Por isso a gente precisa sempre de algo novo, projetos novos, ideias novas, ferramentas novas. Então, olhar para o candidato, olhar para o grupo a que ele pertence, olhar para o seu partido, olhar, enfim, para o seu conjunto de elementos que fizeram com que ele chegasse até aquele lugar, é sempre importante. Mas não basta. É preciso olhar também para o eleitor, para a eleitora, para mim e para você. É preciso que a gente faça um exercício de autorreflexão e se pergunte sobre se, de fato, o que nós queremos é um novo ou simplesmente uma novidade. Se o nosso voto ele vai nessa mesma direção, eu voto desejando transformação, mas eu repito o voto de sempre. E aí vamos lá. Repetir o voto de sempre não significa mudar de candidato. Significa manter o voto numa proposta que sempre de novo se repete. Há pessoas que mudam de candidato toda a eleição, mas o seu voto é sempre o mesmo, porque vota sempre no mesmo grupo, vota sempre no mesmo tipo de visão de mundo que aqueles candidatos em que ela votou ao longo do tempo comungam, compartilham e pactuam. Ao passo que há outros que, às vezes, mantêm a sua fidelidade a um determinado candidato, ao ocupante de um cargo público, mas uma pessoa que está sempre permanentemente se reinventando. E, portanto, a cada novo momento, a cada nova eleição, a cada nova década, a cada novo tempo que a sociedade vive, e ultimamente as coisas têm mudado muito aceleradamente, esse voto é um voto novo, sim. Novo porque, apesar de o nome ser o mesmo, a proposta é uma proposta renovada e renovadora. Nessa confusão toda de novo e de novidade, de pessoas, de candidato e de eleitor, eu acho que é importante a gente entender o seguinte: novidade tem a ver com rótulo. O rótulo vai mudando, mas o produto, aquilo que o rótulo indica, é sempre a mesma coisa. Ao passo que novo tem a ver com essência. Ok, se a gente não quiser falar de essência, porque há uma série de reservas filosóficas, religiosas com relação à questão, tem a ver com a estrutura. Tem a ver com a forma como aquilo se organiza e se constrói para existir da forma que está existindo. Falando de maneira bastante objetiva, o novo
e a novidade produzem resultados. O resultado da novidade é sempre o mesmo. Travestido, maquiado, modificado ao sabor do tempo, do momento, mais moderno, mais colorido, mais inclusivo, mas estruturalmente a mesma coisa se repete sempre. Ao passo que o novo não. O novo tem a coragem de destruir para construir, questionar para propor, criticar para apresentar caminhos novos. Nesse sentido, candidatos e eleitores precisam fazer esse exercício. Eu sou candidato porque desejo realizar algo novo ou simplesmente porque eu quero uma ocupação e repetir aquilo que há séculos vem sendo reproduzido nesse nosso país. Nesse sentido, o novo inaugura, o novo transcende, ao ponto que a novidade repete, apenas aprofunda os males, os problemas que aí estão colocados. Candidatos e eleitores precisam sempre ter isso em mente. Para que é que eu estou participando dessa eleição? Para receber um voto, para votar, independente do lugar onde eu estou, se eu estou disposto a construir algo novo. E aí, pessoal, me parece que no fundo, é preciso a gente recuperar uma velha ideia que os gregos antigos tanto cultivaram e sobre ela trabalharam, escreveram e ao longo de toda a história da filosofia, história das ciências sociais, das ciências humanas, da educação, da religião, a ideia da ética. Ética é esse conjunto de valores que os indivíduos têm e que, no exercício da sua cidadania, da sua vida concreta, prática, efetiva, eles aparecem nos seus atos, aparecem nas suas palavras. Ética não é simplesmente um manual de conduta, isso pode, isso não pode, mas uma avaliação crítica sobre essa conduta e sobre os valores que estão presentes na sociedade. Pensando dessa maneira, uma eleição é uma ferramenta, um mecanismo apenas para fazer rodar a roda da política. E a política, por sua vez, uma ferramenta, um fundamento a partir do qual se constrói algo essencialmente novo na vida das sociedades. O que é que nós vamos fazer nessa eleição? Vamos repetir como eleitores o que já vimos repetindo? Quero dizer de antemão para vocês que eu não sou partidário dessa opinião de que tem que mudar o seu candidato a vereador ou vereadora. Por isso, se ele não cumpriu com aquilo com que se comprometeu na sua campanha, tem que mudar sim. Mas não basta mudar o nome, é preciso mudar a opção. E aí, pessoal, a gente precisa ter coragem, como eleitor, de não se deixar levar pelos rótulos que se colocam por aí. Há muitos rótulos na nossa sociedade. Há rótulo de esquerdista, há rótulo de fascista, há rótulo de comunista, direitista, liberal, enfim, há muitos rótulos. E quando a gente espreme de verdade para tentar identificar o que é que está ali por dentro, a gente descobre pouca coisa nessa história toda. Esqueçamos tudo isso. Isso existe. Lugar político, ideológico, filosófico, campo. Isso existe. E a gente precisa ter consciência disso. Mas a sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente se deixa tanto levar pela propaganda que acaba esquecendo de se perguntar onde é o meu lugar. E é simples se perguntar sobre esse lugar. Não precisa ler muitos livros, não precisa ter feito um curso de ciência política. Quais são os meus valores? O que é que eu desejo para a minha sociedade? O que é que eu penso sobre serviço público, sobre administração, sobre saúde, educação e tantos outros itens que há na cartela de direitos dos cidadãos brasileiros? Pense nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Me desvencilhar de rótulos, de preconceitos, de discriminações e fazer uma escolha consciente
a partir de quem eu sou, quem eu desejo ser no exercício permanente de transformação que a vida demanda de cada um de nós, o meu candidato, a minha candidata, nada mais será do que uma extensão daquilo que eu desejo para a minha sociedade.